Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Neste dia 10 de dezembro foi celebrado 100 anos do nascimento da escritora Clarice Lispector. Nascida na Ucrânia e naturalizada como brasileira, é considerada uma das maiores escritoras da literatura contemporânea. Durante seus 30 anos de atividade literária, caracterizada por seu intricado e arrebatador trabalho com as palavras e a linguagem, escreveu mais de 15 obras. Em seus textos literários, vários discursos entrelaçados dão vozes aos questionamentos dos diferentes seres humanos frente à existência. Em busca de dizer o indizível, faz com que a obra dela se insira dentre as realizações artísticas brasileiras que possuem um alcance revelador do leitor, da nossa vida interior e da cultura. Para celebrar esse centenário e homenagear a escritora, o SESC Distrito Federal e a Biblioteca SESC Clarice Lispector, no setor comercial sul, oferecem aos amantes de Clarice um presente literário. Um breve sobrevoo pela trajetória literária dessa grande autora, nas vozes de 6 diferentes artistas das palavras. São muitas Clarices e nós vamos te apresentar algumas. Preparem seus corações para um grande desabrochamento. Olá, eu sou Paulo Souza, sou escritor daqui de Brasília e fui convidado pelo SESC do Distrito Federal para poder estar fazendo um vídeo em comemoração ao centenário de Clarice Lispector, uma ação promovida pela Biblioteca Clarice Lispector, que fica situada na unidade Presidente Dutra, no setor comercial aqui em Brasília. Não deixem de visitar essa biblioteca com um acervo incrível. A primeira vez que eu li Clarice Lispector é engraçado, porque eu tenho uma história com ela. Eu não gostava de Clarice Lispector. Eu tentei ler Clarice Lispector umas 4 vezes e não consegui. Eu devia ter uns 16, 15 anos. Eu não entendia Clarice Lispector. Depois apareceu na minha casa, eu já devia ter uns 17, um livro dela. Apareceu como que por magia, sabe? Era o livro Perto do Coração Selvagem, uma publicação de 1944. A que eu tenho aqui é essa edição. É a 16ª edição do livro. Eu tentei ler ele umas 4 vezes e continuei não conseguindo, continuei não entendendo Clarice Lispector. Depois que eu vivi, depois que eu sofri, depois que eu comecei a compreender um pouco a empatia, depois que eu me enxerguei pertencente de um sistema, esse livro ressurgiu na minha estante. Eu acho que ele nunca sumiu. Eu acho que ele apenas ressurgiu na minha vista. E eu peguei para ler. E eu li em um dia. Foi uma leitura avassaladora. Cada palavra da Clarice parecia exatamente encaixada para eu poder estar entendendo esse livro. Cada palavra parecia que foi estudada para estar ali. Cada frase parecia que estava feita para estar naquele momento daquele livro, para poder dizer o que estava dizendo. Na 5ª vez eu li em um dia. E teve um capítulo que me marcou muito, que é um capítulo que fala sobre a questão da mulher. E eu acho que foi uma das primeiras leituras em que eu comecei a ter a empatia, que eu comecei a quebrar esse machismo estrutural que a gente tem. E foi com esse trecho que eu li, que eu comecei a entender a importância do feminismo, a importância da mulher. Foi onde eu tive a empatia pela mulher. Capítulo Lídia. A manhã seguinte era de novo como um primeiro dia, sentiu Joana. Otávio saíra cedo e ela o abençoava por isso, como se ele lhe tivesse concedido intencionalmente tempo para pensar, para observar-se. Ela não queria precipitar-se em nenhuma atitude. Sentia que qualquer de seus movimentos poderia tornar-se precioso e perigoso. Foram instantes, horas rápidas apenas, porque ela recebeu o bilhete de Lídia, convidando a visitá-la. Sua leitura fizera Joana sorrir, antes mesmo de provocar aquelas rápidas e pesadas batidas do coração, e também a lâmina fria do aço encostado no interior morno do corpo. Como se sua morta tia ressurgisse e lhe falasse, Joana imaginou-lhe o susto. Sentiu seus olhos abertos, ou seriam seus próprios olhos a quem ela não permitiam surpresas. Otávio voltou para Lídia. Apesar de Joana, diria a tia.
Joana alisou os cabelos vagamente, a lâmina fria encostada ao coração quente. Sorriu de novo. Só quanto ganhar tempo. Mas sim para não continuar com Lídia, respondeu a tia morta. A lâmina agora, a esse pensamento claro, oprimiu-lhe rindo os pulmões, gelada. Por que recusar acontecimentos? Ter muito ao mesmo tempo, sentir de várias maneiras, reconhecer a vida em diversas fontes. Quem poderia impedir a alguém viver largamente? Mais tarde caiu num estado de estranha e leve excitação. Deslizou pela casa sem destino, chorou mesmo um pouco, sem grande sofrimento. Só por chorar. Convenceu-se, simplesmente, como quem acena com a mão, como quem olha. Estou sofrendo? Indagava-se às vezes e de novo. Quem pensava enchia toda ela de surpresa. Curiosidade e orgulho e não restava lugar para quem sofrer. Mas sua fina exaltação não lhe pediu continuar no mesmo plano durante muito tempo. Passou logo a outro tom de comportamento. Tocou um pouco de piano, esqueceu a carta de Lídia. Quanto dela se lembrava, vagamente um pássaro que vem à volta não sabia decidir-se, se ficar triste ou alegre, se calma ou agitada. Lembrava-se continuamente da noite anterior. A vidraça erguida brilhava serenentemente a lua. Do peito nu de Otávio, da Joana que adormecera profundamente, quase pela primeira vez na vida, confinando-se a um homem que dormia ao seu lado. Na verdade, não se distanciara da Joana, cheia de ternura, da véspera. Envergonhada, humilde e rejeitada, essa vagara até voltar a Joana estava cada vez mais dura, mais concentrada e cada vez mais perto de si mesma. Até melhor. Só que o aço frio se renovava sempre, nunca esquentava. Sobretudo no fundo de qualquer pensamento, pairava um outro perplexo, quase encantado, como no dia da morte do pai. Aconteciam coisas sem que elas as inventasse. De tarde, pôde enfim observar Lídia, e soube que estava tão longe dela como da mulher da voz. Olhavam-se e não podiam se odiar ao mesmo ou se repelir. Lídia falara, pálida e discreta, sobre vários assuntos sem interesse para nenhuma das duas. Sua gravidez nascente boiava por toda a sala. Enchia, penetrava Joana. Até aqueles móveis apagados com os paninhos de crochê pareciam guardar-se no mesmo segredo quase revelado, na mesma espera de um filho. Os olhos abertos de Lídia eram sem sombras. Que mulher bela! Os lábios cheios, mas pacíficos, sem estremecimentos, como de alguém que não tem receio do prazer, que o recebe sem remorsos. Que poesia seria a base de sua vida? Que diria aquela mulher, aquele murmúrio que ela adivinhava no interior de Lídia? A mulher da voz multiplicava-se em inúmeras mulheres. Mas onde estava, afinal, a divindade delas? Até nas mais fracas havia a sombra daquele conhecimento que não se adquire com a inteligência. Inteligência das coisas cegas. Poder da pedra que tombado empurra outra que vai cair no mar e matar um peixe. Às vezes encontrava-se o mesmo poder em mulheres apenas ligeiramente mães e esposas, tímidas fêmeas do homem, como a tia, como a Armanda. No entanto, aquela força, a unidade na fraqueza, estava exagerando talvez. Talvez a divindade das mulheres não fosse específica, estivesse apenas no fato de existirem. Sim, aí estava a verdade. Elas existiam mais do que os outros. Eram um símbolo da coisa na própria coisa. A mulher era o mistério em si mesmo, descobriu. Havia em todas elas uma qualidade de matéria-prima, alguma coisa que podia vir a definir-se, mas que jamais se realizava, porque sua essência mesma era a de tornar-se. Esse é um trecho do livro, do capítulo Lídia, do livro Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Olá, eu sou o Glauber Vieira Ferreira, escritor que nasceu em Varginha, no sul de Minas, mas eu moro em Brasília há muitos anos. Eu fui convidado pelo SESC-TF a ler textos de Clarice Lispector, que esse ano de 2020 completa um centenário, completaria 100 anos de vida. E o SESC me mandou
toda a obra dela catalogada, oficial, porque a gente sabe que muita coisa na internet atribuída a Clarice Lispector, na verdade é de outras pessoas. E aí eu escolhi um texto chamado A Tentação, do livro A Legião Estrangeira. E eu achei interessante, na verdade é Tentação. Eu achei interessante porque fala da relação de uma criança com um animal, no caso um cachorro, né? E eu gosto de animais, né? Aqui do lado tem 2. E aí eu me identifiquei com essa história, né? E eu vou ler para vocês. Tentação, do livro A Legião Estrangeira, uma coletânea de contos publicada em 1964. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passara? Um grande soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos. Uma mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás.
Olá, eu sou o Glauber Vieira Ferreira, novamente. Eu escolhi um conto chamado A Quinta História, que foi publicado no livro A Legião Estrangeira. É uma coletânea de contos de 1964. Eu vou ler a primeira parte desse conto, que é uma história pequena, que eu me identifiquei porque o problema que a personagem principal sofre, eu sofro um pouquinho também aqui em casa. Vocês vão saber por quê. Então vamos lá, quinta história. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é o assassinato. E também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001, se 1001 noites me dessem. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa. Deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. A outra história é a primeira mesmo e chama-se O Assassinato. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me. Segue-se a receita. E então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia, as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Se você quer conhecer mais da história, leia A Legião Estrangeira. Meu nome é Claudine Duarte, eu sou escritora, dramaturga e extremamente leitora. Amo a Clarice Lispector, trouxe uns textos para vocês do livro Aprendendo a Viver, que reúne algumas crônicas dela a partir de 1969. Eu coordeno o projeto Calangos Leitores e integro o coletivo editorial Maria Cobogó. Siga a gente. Doçura da Terra. Não sei se muitos fizeram essa descoberta. Sei que eu fiz. Também sei que descobrir a terra é lugar comum, que há muito se separou do que exprime. Mas todo homem deveria em algum momento redescobrir a sensação que está sob descobrir a terra. A mim aconteceu na Itália. Foi durante uma viagem de trem. Não é necessário que seja a Itália. Poderia ser em Jacarepaguá, mas era a Itália. O trem avançava e depois de uma noite mal dormida, em companhia de uma sueca que só falava sueco, depois de uma xícara de café ordinário, com cheiro de estação ferroviária, eis a terra através das vidraças, a doçura da terra italiana. Era começo de primavera, mês de março. Também não precisaria ser primavera, precisava ser apenas terra. E quanto a esta, todos a têm sob os pés. Era tão estranho sentir-se viva, sentir-se viver sobre uma coisa viva. Os franceses, quando estão nervosos, dizem que estão sur le qui-vive. Nós estamos perpetuamente sobre o que viver. E à terra retornaremos. Por que não nos deixaram descobrir sozinhos que à terra retornaremos? Fomos avisados antes de descobrir. Com grande esforço de recriação, descobri que à terra retornaremos. Não era triste, era excitante. Só em pensar já me sentia rodeada desse silêncio da terra, desse silêncio que a gente prevê e que procura, antes do tempo concretizar. De algum modo, tudo é feito de terra.
um material precioso, sua abundância não torna menos raro de sentir. Tão difícil é realmente sentir que tudo é feito de terra, que unidade. E por que não o espírito também? Meu espírito é tecido pela terra mais fina. A flor não é feita de terra? E pelo fato de tudo ser feito de terra, que grande futuro inesgotável nós temos. Um futuro impessoal que nos excede, como a raça nos excede. Que dom nos fez a terra, separando-nos em pessoas? Que dom nós lhe fazemos, não sendo senão terra? Nós somos imortais e eu estou emocionada e cívica. Clarice Lispector, em Doçura da Terra, publicado em fevereiro de 69. Futuro improvável. Uma vez irei sozinha, sem minha alma dessa vez. O espírito eu o terei entregue à família e aos amigos com recomendações. Não será difícil cuidar dele, exige pouco. Às vezes se alimenta com jornais mesmo. Não será difícil levá-lo ao cinema quando se vai. Minha alma eu a deixarei, qualquer animal a abrigará. Serão férias em outra paisagem, olhando através de qualquer janela dita da alma, qualquer janela de olhos de gato ou de um cão. De tigre eu preferiria. Meu corpo, esse serei obrigada a levar. Mas dir-lhe-ei antes: vem comigo como única valise, segue-me como um cão e irei à frente, sozinha, finalmente cega para os erros do mundo, até que talvez encontre no ar algum bólide que me rebente. Não é a violência que eu procuro, mas uma força ainda não classificada, mas que nem por isso deixará de existir no mínimo silêncio que se locomove. Nesse instante, há muito que o sangue já terá desaparecido. Não sei como explicar que sem alma, sem espírito e um corpo morto, serei ainda eu, horrivelmente esperta. Mas 2 e 2 são 4, e isso é o contrário de uma solução. É beco sem saída, puro problema enrodilhado em si. Para voltar de 2 e 2 são 4, é preciso voltar, fingir saudade, encontrar o espírito entregue aos amigos e dizer: como você engordou? Satisfeita até o gargalo pelos seres que mais amo. Estou morrendo meu espírito, sinto isso, sinto. E tem uma nota. Peço licença para pedir à pessoa que tão bondosamente traduz meus textos em braille para os cegos que não traduza este. Não quero ferir olhos que não veem. Publicado em fevereiro de 1970. Morreu o grande Guimarães Rosa. Morreu meu belo Carlito, filho dos meus amigos Lucinda e Justino Martins. Morreu meu querido cunhado, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Mozart Gugel Valente. Morreu o filho do Dr. Neves Manta. Morreu uma menina de 13 anos no meu edifício, deixando a mãe tonta. Morreu o meu tonitruante amigo Marino Bezuché. Desculpem, mas se morre. Desculpem, mas se morre. 22 de maio de 1971. Clarice Lispector. Essa é uma homenagem do Sesc DF pelo centenário de nascimento da Clarice Lispector. Leiam mais, visitem as bibliotecas do Sesc.
Olá, meu nome é Vanessa Teodoro Trajano, eu sou escritora e eu fui uma das autoras convidadas pela Biblioteca do Sesc do Setor Comercial Sul a prestar essa singela homenagem a Clarice Lispector em seu centenário, né? E a proposta da biblioteca leva o nome da autora. E a gente não podia deixar passar uma data tão importante, né? Então a gente se reuniu, eu e outros escritores, para ler trechos de obras dela para vocês, né? Eu, particularmente, escolhi um conto de um livro que foi publicado em 1974, que se chama Via Crucis do Corpo. E esse livro, curiosamente, na época, ele não foi muito bem recebido, né, pelo público leitor, nem pela crítica. E isso é muito curioso para mim, porque esse é um dos contos que eu mais gosto. Aliás, é um dos livros dela que eu mais gosto, né? No conto também. E assim, os motivos mesmo que eu escolhi o conto é porque, além de ser de um livro, que vocês vão ver daqui a pouco, que vocês vão entender o que eu vou dizer isso, é bem diferente da narrativa que a gente normalmente entende e conhece por Clarice Lispector. Esse conto especificamente, todo mundo já ouviu falar alguma história assim do tipo, já aconteceu com alguém que a gente conhece. Então, vamos lá conhecer? Se chama Mas Vai Chover. Maria Angélica de Andrade tinha 60 anos e um amante, Alexandre, de 19 anos. Todos sabiam que o menino se aproveitava da riqueza de Maria Angélica. Só Maria Angélica não suspeitava. Começou assim. Alexandre era entregador de produtos farmacêuticos e tocou a campainha da casa de Maria Angélica. Esta mesma abriu a porta e deparou-se com um jovem forte, alto, de grande beleza. Em vez de receber o remédio que encomendara e pagar o preço, perguntou-lhe, meio assustado com a própria ousadia, se não queria entrar para tomar uma xícara de café. Alexandre espantou-se e disse que não, obrigado. Mas ela insistiu. Acrescentou que tinha bolo também. O rapaz hesitava, visivelmente constrangido, mas disse, se for por pouco tempo, eu entro, porque tenho que trabalhar. Entrou. Maria Angélica não sabia que já estava apaixonada. Deu-lhe uma grossa fatia de bolo e café com leite. Enquanto ele comia pouco à vontade, ela, embevecida, o olhava. Ele era a força, a juventude, o sexo, há muito tempo abandonado. O rapaz acabou de comer e beber, enxugou a boca com a manga da camisa. Maria Angélica não achou que fosse maus modos. Ficou deliciada, achando-o natural, simples, encantador. Agora vou embora que meu patrão vai me deixar grilado se eu me demorar. Ela estava fascinada. Observou que ele tinha umas poucas espinhas no rosto, mas isso não lhe alterava a beleza e a masculinidade. Os hormônios lá ferviam. Aquele sim era um homem. Deu-lhe uma gorjeta enorme, desproporcional, que surpreendeu o rapaz. E disse, com a vozinha cantante, com os trejeitos de mocinha romântica, só deixe você sair se prometer que voltará. Hoje mesmo, porque eu vou pedir uma vitaminazinha na farmácia. 1 hora depois, ele estava de volta com as vitaminas. Ela havia mudado de roupa. Estava com um kimono de renda transparente. Via-se a marca de suas calcinhas. Mandou-o entrar. Disse-lhe que era viúva. Era um modo de lhe avisar que era livre. Mas o rapaz não entendia. Convidou-o a percorrer o bem decorado apartamento, deixando-o embasbacado. Levou ao seu quarto. Não sabia o que fazer para que ele entendesse. Disse-lhe, então, deixa eu lhe dar um beijinho. O rapaz se espantou, estendeu-lhe o rosto, mas ela alcançou bem depressa a boca e quase a devorou. Minha senhora, disse o menino nervoso, por favor, se controle. A senhora está passando bem? Não posso me controlar. Eu te amo. Venha pra cama comigo. Tá doida? Não tô doida. Ou melhor, estou doida por você. Gritou-lhe enquanto tirava a coberta roxa da grande cama de casal. E vendo que ele nunca entenderia, disse-lhe morta de vergonha. Venha pra cama comigo. Eu lhe dou um presente grande. Eu lhe dou um carro. Carro? Os olhos do rapaz faiscaram de cobiça. Era tudo o que desejava na vida. Perguntou desconfiado. Um carmandia? Sim, meu amor, o que você quiser. O que se passou em seguida foi horrível. Não é necessário saber.
Maria Angélica, oh meu Deus, tenha piedade de mim. Me perdoe por ter que escrever isto. Maria Angélica dava gritinhos na hora do amor. E Alexandre, tendo que suportar com nojo, com revolta, transformou-se num rebelado para o resto da vida. Tinha a impressão de que nunca mais ia poder dormir com uma mulher. O que aconteceria mesmo. Aos 27 anos, ficou impotente. E tornaram-se amantes. Ele, por causa dos vizinhos, não morava com ela. Quis morar num hotel de luxo. Tomava café da manhã na cama e logo abandonou o emprego. Comprou camisas caríssimas, foi ao dermatologista e as espinhas desapareceram. Maria Angélica mal acreditava na sua sorte. Pouco se importava com as criadas que quase riam na sua cara. Uma amiga sua advertiu-lhe. Maria Angélica, você não vê que o rapaz é um pilantra? Que está explorando você? Não admito que chame Alex de pilantra. E ele me ama. Um dia, Alex teve uma ousadia. Disse-lhe, vou passar uns dias fora do Rio com uma garota que conheci. Preciso do dinheiro. Foram dias horríveis para Maria Angélica. Não saiu de casa, não tomou banho, mal se alimentou. Era por teimosia que ainda acreditava em Deus. Porque Deus a abandonara. Ela era obrigada a ser penosamente ela mesma. 5 dias depois, ele voltou. Todo pimpão, todo alegre. Trouxe-lhe de presente uma lata de goiabada cascão. Ela foi comer e quebrou um dente. Teve que ir ao dentista para pôr um dente falso. E a vida corria. As contas aumentavam. Alexandre, exigente. Maria Angélica, aflita. Quando fez 61 anos de idade, ele não apareceu. Ela ficou sozinha diante do bolo de aniversário. Então aconteceu. Alexandre lhe disse, preciso de 1 milhão de cruzeiros. 1 milhão? Espantou-se Maria Angélica. Sim, respondeu irritado. 1 milhão antigo, mas eu não tenho tanto dinheiro. Venda o apartamento, então, venda sua Mercedes, dispensa o chofer. Mesmo assim não dava, meu amor. Tenha piedade de mim. O rapaz enfureceu-se. Sua velha desgraçada, sua porca, sua vagabunda. Sem 1 bilhão, não me empresto mais para suas envergonhices. E no ímpeto de ódio, saiu batendo na porta de casa. Maria Angélica ficou ali, de pé. Doía-lhe o corpo todo. Depois foi devagar, sentar-se no sofá da sala. Parecia uma ferida de guerra, mas não havia cruz vermelha que a socorresse. Estava quieta, muda, sem palavra nenhuma a dizer. Parece, pensou, parece que vai chover. Então esse foi o conto Mas Vai Chover, do livro A Via Crucis do Corpo, de Clarice Lispector. E espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Beijão! Olá, eu sou Gabriela Braga, produtora de cultura, escritora aprendiz e apaixonada por pessoas, suas histórias, narrativas e enredos. Isso que a literatura nos dá com tanta fartura e tanta generosidade. Quero agradecer o convite do SESC, da Biblioteca Clarice Lispector, para participar dessa homenagem tão necessária e tão importante a Clarice no seu centenário. A Clarice entrou na minha vida de forma mais marcante quando eu tinha de 15 para 16 anos e li pela primeira vez A Paixão Segundo GH. Foi uma experiência muito impactante para mim. Primeiro porque inaugura a minha vivência com a Clarice, que se repete desde então, de me sentir refletida e melhor explicada e mais entendida a partir da obra dela. Quando eu li A Paixão Segundo GH, nessa idade de 15 para 16 anos, eu estava no movimento estudantil, brigando por qualidade da educação pública, enfim. E a Clarice, nesse livro, especificamente, ela se depara, ela toma consciência da diferença social
Então isso falou muito forte para mim. E depois disso, isso se repete de uma maneira cíclica, muito interessante, meio oracular, né, talvez. Mas, de qualquer forma, agora com o convite do SESC para participar dessa homenagem, eu reli uma parte da obra da Clarice e me reencontrei com esse texto que eu escolhi para vocês. É um texto que, nesse momento de pandemia, que a gente vive tanta insegurança, medo, incerteza do futuro, a Clarice chega com uma resposta. Ela tem esse poder. E eu espero que vocês todos gostem. Esse texto é de um livro publicado em 1974, chamado Onde Estivestes de Noite, e o nome do texto é Tanta Mansidão. Tanta mansidão. Pois a hora escura, talvez a mais escura em pleno dia, precedeu essa coisa que não quero sequer tentar definir. Em pleno dia era noite. E essa coisa que não quero ainda definir é uma luz tranquila dentro de mim. E a ela chamariam de alegria, alegria mansa. Estou um pouco desnorteada, como se um coração me tivesse sido tirado e em lugar dele estivesse agora a súbita ausência. Uma ausência quase palpável do que era antes um órgão banhado da escuridão da dor. Não estou sentindo nada, mas é o contrário de um torpor. É um modo mais leve e mais silencioso de existir. Mas estou também inquieta. Eu estava organizada para me consolar da angústia e da dor. Mas como é que me arrumo com essa simples e tranquila alegria? É que não estou habituada a não precisar do meu próprio consolo. A palavra consolo aconteceu sem eu sentir, e eu não notei. E quando fui procurá-la, ela já se havia transformado em carne e espírito. Já não existia mais como pensamento. Vou então à janela. Está chovendo muito. Por hábito, estou procurando na chuva o que em outro momento me serviria de consolo, mas não tem dor a consolar. Eu sei. Estou agora procurando na chuva uma alegria tão grande que se torne aguda e que me ponha em contato com a agudez que se pareça à agudez da dor. Mas é inútil a procura. Estou à janela e só acontece isso. Vejo com olhos benéficos a chuva. E a chuva me vê de acordo comigo. Estamos ocupadas ambas em fluir. Quanto durará esse meu estado? Percebo que com essa pergunta estou apalpando meu pulso para sentir onde estará o latejar dolorido de antes. E vejo que não há o latejar da dor. Apenas isso. Chove e estou vendo a chuva. Que simplicidade! Nunca pensei que o mundo e eu chegássemos a esse ponto de trigo. A chuva cai não porque está precisando de mim, e eu olho a chuva não porque preciso dela. Mas nós estamos tão juntas como a água da chuva está ligada à chuva. E eu não estou agradecendo nada. Não tivesse eu, logo depois de nascer, tomado involuntária e forçadamente o caminho que tomei, e teria sido sempre o que realmente estou sendo. Uma camponesa que está num campo onde chove. Nem sequer agradecendo ao Deus ou à natureza. A chuva também não agradece nada. Não sou uma coisa que agradece ter se transformado em outra. Sou uma mulher. Sou uma pessoa. Sou uma atenção. Sou um corpo olhando pela janela. Assim como a chuva não é grata por não ser uma pedra, ela é uma chuva. Talvez seja isso, ao que poderia chamar de estar vivo. Não mais que isso, mas isso, vivo. E apenas vivo de uma alegria mansa. Eu escolhi o conto Felicidade Clandestina, um fragmento dele. Ele foi publicado no livro de mesmo nome em 1971. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada
e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei para chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressenti. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Eu escolhi o conto Felicidade Clandestina, um fragmento dele. Ele foi publicado no livro de mesmo nome, em 1971. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei para chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressenti. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Eu escolhi o fragmento de um conto chamado Obsessão. Ele está nesse livro Todos os Contos, da Clarice. Uma coletânea maravilhosa que a Rocco fez. Recomendo a todos. Inclusive tem um prefácio sensacional. Vocês vão gostar. Bom, Obsessão foi escrito em 1949 e publicado póstumamente. Ele falava, eu ouvia. Soube de vidas negras e belas. Soube do sofrimento e do êxtase dos privilegiados pela loucura. Medite sobre eles você, com seu feliz meio termo. E eu pensava, horrorizava-me um mundo novo que a voz persuasiva de Daniel fazia me vislumbrar, a mim que sempre fora uma quieta ovelha. Horrorizava-me, porém, já me atraía com a força aspirante de uma queda. Prepare-se para sentir comigo. Ouça esse trecho com a cabeça jogada para trás, os olhos entrefechados, os lábios abertos. Eu fingia rir, fingia obedecer por brincadeira, como a desculpar-me perante os amigos de outrora, perante os meus próprios olhos por admitir tamanho julgo. Nada, porém, era mais sério para mim. Eu escolhi um fragmento de um conto chamado Obsessão,
Ele está nesse livro Todos os Contos, da Clarice, uma coletânea maravilhosa que a Rocco fez, recomendo a todos, inclusive tem um prefácio sensacional, vocês vão gostar. Bom, Obsessão foi escrito em 1949 e publicado póstumamente. Ele falava, eu ouvia. Soube de vidas negras e belas. Soube do sofrimento e do êxtase dos privilegiados pela loucura. Medite sobre eles você, com seu feliz meio termo. E eu pensava, horrorizava-me um mundo novo que a voz persuasiva de Daniel fazia-me vislumbrar, a mim que sempre fora uma quieta ovelha. Horrorizava-me, porém, já me atraía com a força aspirante de uma queda. Prepare-se para sentir comigo. Ouça esse trecho com a cabeça jogada para trás, os olhos entrefechados, os lábios abertos. Eu fingia rir, fingia obedecer por brincadeira, como a desculpar-me perante os amigos de outrora, perante os meus próprios olhos por admitir tamanho jugo. Nada, porém, era mais sério para mim. Oi pessoal, tudo bem? Sou Manu Montenegro, sou poeta daqui de Brasília e fui convidado pelo Sesc DF para fazer essa homenagem junto com outros escritores e outras escritoras aqui de Brasília ao centenário de nascimento da Clarice Lispector. E os textos que eu escolhi para ler para vocês hoje tem a ver muito com minha relação pessoal com a leitura. São de um livro chamado Como Nasceram as Estrelas, um livro menos conhecido, mas importante igual, porque ele traz lendas, né, histórias bem brasileiras, do folclore, passadas de geração em geração por meio da cultura oral. Isso me lembra muito minha avó, que me contava histórias para eu dormir, e foi meu primeiro contato com esse mundo da fantasia, né? Em que depois eu fui conhecer por meio da literatura. E também me lembra minha filha, porque quando ela nasceu e foi crescendo e a gente foi comprando os primeiros brinquedos e os primeiros livros, tem muita oferta de histórias estrangeiras, né? Ou simplesmente traduzidas, ou versões, ou personagens, enfim, até nas musiquinhas inocentes. Então essas histórias brasileiras contadas pela Clarice dão um respiro, né, pra gente. A primeira se chama A Perigosa Yara. Com flores aquáticas, enfeita então os cabelos negros e brinca com os peixinhos de escapole. Mas no meio de maio, ela aparece ao pôr do sol para arranjar noivo. As mães se preocupam com seus filhos varões, sabedoras de que a Yara quer noivos. Mas para os filhos, Yara é a tentação da aventura, pois há rapazes que gostam do perigo. À medida que a Yara canta, mais inquietos e atraídos ficam os moços, que, no entanto, não ousam se arriscar. Sim, mas houve um dia um tapuia sonhador e, arrojado pensativamente, estava pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e que as águas já se amansavam. Foi quando pensou, acho que estou tendo uma ilusão, porque a morena Yara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas. O tapuia teve o medo que todo mundo tem das sereias arriscadas. Largou a canoa e correu a abrigar-se na taba. Mas de que adiantava fugir, se o feitiço da flor das águas já o enovelara todo? Lembrava-se do fascínio de seu cantarolar e sofria de saudade. A mãe do tapuia adivinhara o que acontecia com o filho.
Examinava-o e via nos seus olhos a marca da fingida sereia. Enquanto isso, Yara, confiante no seu encanto, esperava que o índio tivesse coragem de casar-se com ela, pois ainda nesse mês de florido e perfumado maio, o índio fugiu da taba de seu povo, entrou de canoa no rio e ficou esperando de coração trêmulo. Então a Yara veio vindo devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória, pois já sabia que arrastaria o tapuia para o fundo do rio. Os dois mergulharam e adivinha-se que houve festa no profundo das águas. As águas estavam de superfície tranquila, como se nada tivesse acontecido. De tardinha, aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmim, porque um só noivo, ao que parece, não lhe bastava. Esta história não admite brincadeiras, que se cuidem certos homens. Clarice Lispector. Curupira, o danadinho. Neste mês de julho, vou vos contar a história esquisita de um ser mais esquisito ainda. Os índios chamam-no de Curupira. Começo por descrevê-lo. É feio que nem o tinhoso e peludo que nem um urso, mas pequeno. Já se viram dentes verdes? Pois o curupira tem, sem falar nas orelhas agudas. Ele não é caranguejo, porém seus pés são virados para trás, como se ele fosse andar de marcha ré. Ninguém nunca sabe onde ele está. Fugindo sempre, talvez. E de repente surge em assustadora aparição. Quando vai embora, não deixa rastro na terra, só se ouve um sussurro na mata. Podem estar certos. É ele. E além do sussurro, ouvem-se as marteladas no tronco das árvores. É que, sem ninguém lhe mandar, ele as vigia para saber se aguentam tempestades e borrascas. Que ser misterioso! Pois que também é sábio, conhece ao olhar apenas as plantas que curam doença de bicho, porque ele protege os animais contra malefícios e caçadores, e faz tudo isso sem deixar marcas. Só fica no ar um perfume de mata virgem que é o seu. Mas o danadinho raramente auxilia pessoas, esse pequeno moleque. Às vezes simpatiza com um ou outro caçador e logo o convida para morar na floresta. Como um saci-pererê, ele também pede fumo. Em troca do que lhe é dado, ensina os segredos da selva. Também sabe se vingar dos índios que, com flechas, ferem um bicho indefeso. Então o curupira o atrai para caminho sem fim, e eis o caçador enganado, tonto e perdido. É verdade que pede antes a um caçador que não mate animais dos que vivem em bando, porque o grupo ficará com saudade deles. Mas ai de nós se o índio não cede. Não tem o perdão do curupira. Espalha fogo e quase deixa o índio bem assado. Os caçadores temem esta espécie de gnomo monstro e suas vinganças. Tudo o que ele pede, se não dão, atrai sorte ruim. Me dá fumo, diz o curupira para o índio jangadeiro, e se este nega, a jangada é virada para o fundo das águas. Tem qualquer parentesco com o saci-pererê, mas enquanto este gosta de se divertir com os outros, com o curupira não se brinca. Por exemplo, coitado de quem penetra na sua mata que serve de casa. A vingança não tarda. Não se sabe explicar porque ele é tão bom com os bichos. E se não está em guerra, vive muito bem nas profundezas distantes da floresta. Clarice Lispector.
A Biblioteca Sesc Clarice Lispector reforça a importância da leitura e do hábito de se deixar levar por um bom livro. Convidamos a todos para conhecer as demais bibliotecas do Sesc DF. Tenha uma boa noite.